Hoje, 10 de dezembro, então, o nosso assunto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o leque de lutas que se proporciona sobre esse assunto. Estamos entrevistando o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, o Jair Krischke, falando sobre toda essa luta que se coloca principalmente aqui no Brasil. Mas antes, nós vamos acompanhar mais um trecho de um vídeo que trata sobre direitos humanos. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? É verdade, acompanhamos agora, né, toda essa questão aí de escravidão, e o Jair até me dizia, quando falarem em escravidão, hoje nós temos a questão do tráfico, a escravidão que continua, inclusive, se nota às vezes o trabalho escravo em algumas cidades brasileiras, por isso que essa luta ainda parece maior. Não tenha dúvida, e o tráfico de pessoas, nós falamos assim, como se fosse um passado distante, o tráfico de negros. Isso. Esta mancha terrível na civilização. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas e hoje, que nós temos a escravidão dos nossos irmãos bolivianos, por exemplo, trabalhando na indústria de confecção, como costureiros, jornadas de 16 horas e tal, para grandes empresas. Para grandes corporações. Exatamente, mas e não só aqui no Brasil. Tu sabe que na Argentina acontece a mesma coisa. E eu tenho a impressão que se nós formos andando pela América Latina, isto vai se reproduzir. Século XXI. Mas é escravidão. Sem direito a nada. É terrível. Isso. Jair, hoje esse programa até está sendo gravado porque hoje o Movimento de Justiça e Direitos Humanos entrega um prêmio que é sempre muito esperado, especialmente por jornalistas, né, que trabalham, que podem fazer a divulgação do seu trabalho. E hoje também em Brasília é a abertura do Fórum Mundial de Direitos Humanos. E uma das coisas que eu li, a delegação da Argentina, tu falavas agora da Bolívia, mas a delegação da Argentina prepara muitos assuntos para participar deste fórum e um deles é a Operação Condor. Quem é no Brasil hoje que está discutindo sobre isso? Parece que só outros países latino-americanos que debatem esse assunto. Assim, de forma muito incipiente, se está discutindo no seio da Comissão Nacional da Verdade. Eu digo de forma incipiente porque tenho sido chamado várias vezes a colaborar. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, colaboro muitíssimo mais na Argentina. Sim. Sou testemunha no processo que chama-se a mega causa. É um processo na Argentina, o nome Condor, no qual sou testemunha. Não é? E devo estar na Europa, esses dias também, falando sobre a Operação Condor. E que no Brasil, eu quero te dizer assim, sabe, sem falsa modéstia, o movimento de justiça e direitos humanos avançou muito. Nós temos uma série de documentos que comprovam que quem criou a Operação Condor foi o Brasil. E tem aqui depoimentos se fala tão gravados. pouco disso, né? Isso como se fosse algo muito distante. Eu abro essa discussão da Operação Condor dizendo o seguinte: é muito confortável para os militares brasileiros atribuir todas as culpas aos norte-americanos. Quando eles, neste tema, foram muitíssimo mais além do que o aparelho repressivo norte-americano. O Brasil foi o pai e a mãe desse tipo de operação. E provo documentalmente. E, por exemplo, a primeira operação, dezembro de 1970, em Buenos Aires, vítima o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório e seu filho, que está vivo e são no Brasil. Gravamos uma longa entrevista com ele, onde ele conta a sua história. Né? Então, veja, é um tema importantíssimo. E os argentinos trabalham muito. E digo assim, não há semana que não nos consultem. Saber o que nós temos nos nossos arquivos. Né? E o fizemos sempre com muitíssima satisfação.
porque esta é uma história que nós temos que resgatar. Exato. E vocês estão resgatando muito bem a parte de memória, né? Hoje que teve a inauguração da... Como é que chama a praça? Hoje, chama-se hoje Praça Raul Pila. Praça Raul Pila, bem no centro ali, quase em frente à Santa Casa, na João Pessoa, ali junto ao viaduto. Onde existiu o quartel da Polícia e do Exército. Ali foi um local de tortura. Ali havia uma cela temida por todos, chamava-se a Cela do Boi Preto. Local de tortura. E ali colocamos uma placa dizendo aqui funcionou. Não é? E aqui, sendo oficial de dia, o tenente Carlos Lamarca deu fuga ao capitão Alfredo Ribeiro Dauti. Olha só. Então, precisamos sinalizar que é uma forma de resgatar estas memórias. Não é? Este projeto nós chamamos Marcas da Memória. Vamos marcando os locais em Porto Alegre que serviram. Quantos já foram marcados? Este vai ser o primeiro. Não é? Nós investigamos, arrolamos e vamos marcando. Mas tem um prédio também ali no Bonfim? Sim, este é onde funcionou o Dopinha. Isso. Rua Santo Antônio, número 600. E, por sorte, Maria Helena, hoje nós temos, assim, o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado, que se interessa, e tem produzido trabalhos acadêmicos sobre isso. Há um que toca neste tema, né? E a pesquisadora esteve lá nos nossos arquivos um bom tempo, um belíssimo trabalho, mostrando, não é, que ali funcionou o primeiro aparelho clandestino de repressão da América Latina, o primeiro, e que fechou em setembro de 66, quando do escândalo da morte do sargento das mãos amarradas. Sim. Foi um escândalo tão grande, chama a atenção, ainda não havia censura, a imprensa noticiou, não é? Veja como é importante a liberdade de imprensa que falava o documentário, não é? Porque é um direito humano. Liberdade de expressão, que ainda Exatamente. Em muitos lugares ainda então, eu tenho o direito a receber as informações, isso é um direito humano, não é? E por isso a nossa parceria com a imprensa, tu falavas, é o 30º Prêmio de Direitos Humanos. São 30 anos. 30 anos. Eu sempre costumo dizer, o nosso arquivo, onde está guardadas as reportagens... Felizmente a TVE já recebeu alguns... Sim, e está concorrendo de novo. E, sabe, o nosso arquivo conta a história dos direitos humanos dos últimos 30 anos no Brasil, através desse prêmio. É verdade. Muitas matérias, matérias que foram sim, elaboradas. De várias situações, não é, que ou denunciavam, não é, violações aos direitos humanos, ou também, que é o caso, nós precisamos de ações pedagógicas. Levar, a declaração é muito solene, ela foi elaborada numa linguagem soleníssima. Nós precisamos popularizar esta linguagem para que as pessoas entendam o que são os direitos humanos. Tá certo. Tu começasse o programa, eu falava, né, nos 65 anos da Declaração, tu falavas na figura da Eleanor Roosevelt, Sim. Que era a primeira-dama na época da assinatura da Declaração. Eu vou encerrar o programa com uma frase dela. Te agradeço muito a presença, estou encerrando o programa, mas que ela pergunta, afinal, onde começam os direitos humanos? E aí a resposta, em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos em mapa nenhum do mundo. E, no entanto, eles são um mundo de cada pessoa. O bairro em que vive, a escola, a faculdade que frequenta, a fábrica, a fazenda, o escritório onde a pessoa trabalha. Tais são os lugares onde homem, mulher, criança procuram justiça social, procuram oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá, eles têm pouco significado em qualquer lugar. Frase da Eleanor Roosevelt, então, que declarou, e a gente faz uma homenagem, então, a esses 65 anos e tentando fazer valer, né? Os direitos humanos que cada vez se ampliam mais e que parece que a luta aumenta mais também, né, Jair? Não tenha dúvida. E que bom. E que bom. Tá certo. Muito obrigada pela sua companhia essa noite. Lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.